Fala galera do Plante Cozinhe, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que todos estejam muito bem, porque hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como irrigar as nossas plantinhas da forma certa, economizando água, que é muito importante, e também no melhor horário. Será que existe mesmo um horário adequado para a gente irrigar as plantas? Fique até o final do vídeo e descubra, mas antes, já deixa o seu like, se inscreva e bora aprender com a gente! A irrigação é um dos tratos culturais mais importantes que a gente tem na produção de uma horta, visto que as nossas hortaliças, legumes e frutas, elas precisam de bastante de água para ter boa produtividade, e você pode regar suas plantas de diferentes maneiras, visando sempre manter, olha só, o solo úmido, porém nunca deixe o seu solo encharcado, tá bom? Em horta de quintal, minha gente, geralmente para irrigação usamos o regador ou a mangueira de jardim com o esguicho na sua ponta, ou até mesmo um aspersor. É lógico que a gente tem outras formas de irrigar as nossas plantas, mas essas três são as mais comuns em pequenos espaços. Depois você deixa aqui o seu comentário de como você irriga a sua horta, porque a gente gostaria muito de saber, tá bom? Pois bem, a grande questão é se existe um melhor horário para irrigar as plantas e quantas vezes eu devo fazer essa irrigação por dia. Respondendo a primeira questão, existe sim um horário mais adequado para irrigar as plantas, que na minha opinião é de manhãzinha, entre as 7 e as 10 horas da manhã. Isso porque nesse horário a temperatura ainda está mais amena e você vai economizar água irrigando nesse intervalo de tempo. Não adianta nada a gente jogar água no solo quente quando tá aquele calorão, porque boa parte dessa água ela vai evaporar e você vai acabar gastando mais água para ter uma boa irrigação dos seus cultivos, seja eles no jardim, seja no vaso, em qualquer tipo de cultivo. Já quando chega à noite, apesar da gente ter menos calor e ausência de insolação nas nossas plantas e também no nosso solo, eu não indico irrigar as plantas, porque se a gente deixar as plantas dormirem molhadas, aumenta muito a chance do aparecimento de doenças fúngicas que podem acabar com toda a nossa plantação, e os fungos são um problema na nossa horta, viu? No entanto, a gente tem que considerar várias coisas para saber quantas vezes eu devo regar as plantas por dia, porque dependendo do estágio de crescimento da planta, muitas vezes uma rega só de manhã não é suficiente e a gente precisa irrigar as plantas, mesmo que não seja o horário mais adequado para isso. Eu vou mostrar para vocês exemplos práticos disso para todo mundo entender, tá bom? Para plantios consolidados, ou seja, que já estão crescidos e bem enraizados, podemos sim irrigar uma vez ao dia no período da manhã, como é o caso de jardins, plantas frutíferas e até mesmo verduras e legumes cultivados nos períodos mais frescos do ano, onde a temperatura não ultrapassa os 25 graus em média. Agora, para cultivos recém-plantados, como é o caso dos nossos repolhos e da minha couve brócolis romanesco, eu preciso irrigar mais de uma vez ao dia, visto que está fazendo bastante de calor aqui na minha cidade, e entre meio-dia e 1 da tarde, uma irrigação ajuda muito a refrescar o solo e também refrescar as nossas plantas. E não pense que a água vai esquentar e acabar queimando as folhas da planta, tá bom? Pois a água ela não atinge a temperatura suficiente para ela ferver. Isso é apenas uma mentira que muitos falam por aí, mas que não existe. O que queima a planta de verdade é o sol e o calor, não a água, tá bom? No caso dos canteiros semeados com sementes, é muito importante manter a terra sempre úmida, porém nunca encharcada, observando como ela está e se ela já secou. Faça então a irrigação se ela já está seca, porque a água é essencial para a germinação das sementes, e se a germinação das sementes ocorrer num ambiente muito seco e ensolarado, pode acabar queimando as raízes e os brotos recém-germinados. E no caso das mudas no berçário, Bruno, o que a gente pode fazer? Olha só, galera, as mudas a gente tem que irrigar várias vezes ao dia, principalmente se elas ficarem expostas ao sol diretamente.
visto que o torrão das mudinhas ainda é muito pequeno e ele seca rapidamente, podendo levar a sua mudinha à desidratação e à morte. Por isso, galera, que eu sempre indico para quem não tem tempo para fazer mudas em casa, comprá-las prontas, porque isso diminui muito o nosso trabalho, porque fazer muda dá um trabalhinho bem grande, viu? Uma observação importante, pessoal, evite sempre que possível regar as plantas após as 16 horas, porque assim elas não vão dormir molhadas, como eu disse, porque isso favorece o aparecimento das doenças fúngicas. Então não faça isso, tá bom? Então, só resumindo todas as informações, plantas que já estão estabelecidas, a gente pode molhar uma vez ao dia se não tiver muito quente. Já quando é mudinha, planta que a gente acabou de semear, a gente tem que irrigar mais de uma vez por dia se estiver fazendo calor, porque ela não está enraizada e não vai ter uma área de contato grande com o solo para estar absorvendo a água. Então cuidado com isso, tá bom? Agora, independente da forma de cultivo, do tamanho da sua horta, tem várias coisas que você pode fazer para gastar menos água na irrigação das suas plantas. E a primeira delas é aumentar o teor de matéria orgânica no seu solo de cultivo, investindo em uma boa adubação com esterco de vaca, de galinha, humus de minhoca e também com composto orgânico da sua composteira. Aqui em casa, quando a gente planta milho, picamos todos os restos de planta e jogamos no solo, pois também é matéria orgânica para a terra que vai deixar ela mais rica em nutrientes e com alta capacidade de reter água. O solo, galera, quando ele tá rico em matéria orgânica, ele retém mais água e disponibiliza ela gradualmente para as nossas plantas. Ao contrário do que acontece nos solos arenosos e pobres em matéria orgânica, porque esse tipo de solo seca rapidamente e é o tipo de solo que eu tenho aqui na minha região. Por isso que as primeiras coisas que eu fiz aqui na minha horta foi sempre aumentar o teor de matéria orgânica. Tá vendo aqui, ó? Tá aqui o milho. Depois que eu colher meu milho verde, pico tudo e coloco no solo. É a melhor coisa. Outra coisa que eu faço e que você tem que fazer também na sua casa para economizar água é investir em uma boa cobertura do solo, também chamada de mulching, que nada mais é do que essa camada de grama seca que cobre todos os canteiros e a base das plantas, visando impedir que o sol seque o solo rapidamente e dessa forma o solo se mantém úmido por mais tempo e fica fofinho e bem arejado. Na nossa horta em vasos, uma camada de cobertura também ajuda bastante, mas fique muito atento ao ressecamento do solo, visto que nos vasos ele ocorre mais rapidamente, sendo agravado quanto menor for o tamanho do seu vaso. Para quem tem condições de investir em um sistema de irrigação automático na horta, é uma boa ideia, viu, galera? Eu já fiz até um projeto alguns anos atrás, lá na universidade onde eu trabalho, mostrando uma horta com irrigação automática, montando, melhor dizendo, montamos uma horta com irrigação automática em uma instituição de caridade daqui da minha cidade e deu super certo. A irrigação funcionou e facilitou e muito o nosso trabalho. Mas aqui na minha horta, a irrigação é manual mesmo. Por quê? Como dizem, né, em casa de ferreiro, o espeto é de pau, né, galera? Lembrando que aqui na descrição do vídeo tem o link de onde comprar produtos orgânicos que a gente usa aqui na nossa horta para combater as pragas, doenças e muito mais. Depois dá uma olhadinha lá que você vai gostar com certeza, tá bom? Gostou do nosso vídeo de hoje? Então já deixa o seu like, se inscreva e nos siga nas nossas redes sociais. Um grande abraço para vocês, sucesso no seu cultivo, boa irrigação e até a próxima. Tchau, gente!